Fala aí, eu sou Humberto do Responde Aí. Bora resolver um exercício sobre polarização da luz? Bacana. Nosso enunciado é o seguinte: obtenha a polarização da onda eletromagnética representada abaixo. Demonstre o tipo de polarização, se é linear, circular ou elíptica, e mostre, caso não seja linear, se a polarização é à esquerda ou à direita. Lembrando que a esquerda seria no sentido horário, beleza? E a direita no sentido anti-horário. Ele deu pra gente aqui as duas componentes do campo elétrico, na direção Z e na direção Y. Tudo bem? Deu ESM, EYM, cosseno, seno, as fases, e falou que ESM é diferente de EYM. Beleza. Bom, primeiro, para a gente descobrir qual tipo de polarização, a gente precisa saber o seguinte: a gente precisa saber a diferença de fase entre essas duas componentes. Porém, não dá para saber essa diferença de fase se as funções trigonométricas forem diferentes, elas têm que ser iguais, tudo bem? Para isso, a gente tem que transformar ou esse seno num cosseno ou esse cosseno num seno. Bom, primeiro a gente vai tentar transformar o seguinte: vai tentar transformar o cosseno em um seno. Primeiramente, para facilitar as contas, eu vou chamar esse kx menos ômega t de A, beleza? Tá aqui. Aí, vamos lá. Vamos pegar essa soma de arcos, tranquilo? Cosseno de A mais B tá aqui, show de bola. Bom, como o cosseno de A é cosseno de A mais π, eu vou simplesmente ser o B valendo π. E aí a gente tem o seguinte: cosseno de B é menos 1, né? Cosseno de π é menos 1, e seno de π é 0. Tranquilo. Com isso, a gente tem o seguinte, que vai dar menos cosseno de A. A gente não mudou a função trigonométrica, repara que está igual, não é verdade? O cosseno de A mais π continuou um cosseno, ficou menos cosseno de A. Eu queria que isso se tornasse um seno, mas não se tornou. Então, a gente vai tentar transformar a outra componente, que é o seno, beleza? De kx menos ômega t, chamei de A, ok. De novo, no mesmo soma de arcos. E aí? Repara só que apareceu um seno de A aqui também nessa soma. Então, eu tenho que pensar quem que vai ser B para que esse cara aqui suma de... Tudo bem? Deixa só o seno de A, então esse cara tem que ser 1. E esse cara seja 0, ele vai embora. Tudo tranquilo? Para eu conseguir converter aqui um seno de A num cosseno. Olha que beleza. Então, esse B vai ser π sobre 2. Repara só, por quê? Porque cosseno de π sobre 2 é 0 e seno de π sobre 2 é 1. Então, esse cara vai embora. E no final das contas eu só tenho menos seno de A. Tranquilo? Voltando às variáveis originais, vou substituir kx de menos ômega t em A, beleza? Aqui também. Então repara que eu consegui converter um seno num cosseno. Tranquilo. Com isso a gente pode agora fazer a diferença de fase, pegar as duas fases e diminuir uma da outra, que está aqui, ó. Peguei as duas fases e diminuí, e a gente achou π sobre 2. Então repara só, se a diferença de fase for π sobre 2, a polarização é circular ou elíptica. Vamos lá relembrar da teoria. Temos alguns casos, né? Pode ser linear, circular ou elíptica. Ela se enquadra, se for π sobre 2, ela se enquadra nesses três casos aqui. Se for π sobre 2, ou ela é circular, ela se for diferente de 0, ou π, no caso, né, diferente de 0, então ela vai ser elíptica. E nesse caso também, né? Se for diferente de 0, ou π sobre 2 ou π, ela pode ser elíptica também. Então, o que vai determinar vai ser a amplitude. Repara só que se a amplitude é diferente, na verdade, como as amplitudes são diferentes, então a gente cai nesse segundo caso aqui que está circulado, então a polarização vai ser elíptica. Tranquilo? Maravilha. Agora vamos ao sentido de polarização. Como é que a gente calcula isso? Bom, a gente precisa saber qual que vai ser o EY e o EZ em dois momentos distintos. No primeiro momento em x igual a 0 e em t igual a 0, e no segundo momento em x igual a 0, porque tanto faz o x, e o t eu coloquei aqui sendo o período sobre 4. Repara só, por quê? Porque o período é o tempo para ele dar uma volta completa, não é verdade? Então o período sobre 4 é 1/4 dessa volta. Tranquilo. Como o período é 2π sobre ômega, substituir aqui, e no final eu tenho que o t é igual a π sobre 2 ômega. Então agora a ideia é a gente fazer o quê? Pegar, no primeiro momento, achar os valores de EZ, EY e EZ, e depois, no segundo momento, achar os valores de EY e EZ também. Então vamos para o primeiro momento. Vou começar com EZ. Para calcular o EZ, vamos lá. Como é que fica? EZ é igual a EZM seno kx é 0 menos ômega t é 0, beleza? Isso aqui tudo vai dar 0. Então, consequentemente, o EZ a gente sabe que é 0. Show! É y. É ym cosseno de kx é 0, beleza? Menos ômega t é 0, mais π. Isso aqui dá menos desculpa,
Isso aqui dá menos EYM. Tranquilo. Show de bola. Então, no final das contas, o meu vetor do campo elétrico é a soma do EZ com EY, na verdade, no primeiro momento. Então, no primeiro momento, o meu vetor do campo elétrico é igual a menos EYM, na direção J. Tranquilo? Porque é a soma dos dois. Como esse é zero, só sobra esse. Maravilha. Agora vamos calcular EY e EZ no segundo momento. No segundo momento fica o seguinte. Coloquei lá x igual a zero e t igual a π sobre 2 ômega. Ômega corta com ômega. Ficou isso aqui. EZ igual a menos EZM. Porque sendo de menos π sobre 2, deu esse cara aqui. Agora, o EY. De novo, x igual a zero, t igual a π sobre 2 ômega. Cortou ômega com ômega. No final ficou isso aqui, que deu zero. Então, EY é igual a zero. Consequentemente, o meu vetor do campo elétrico vai ser menos EZM vezes K-chapéu. Lembrando que é a soma desses dois. Tranquilo? Então, show de bola. Já tem o vetor do campo elétrico nos dois momentos. Agora, a gente vai colocar eles na elipse e ver como é que fica isso aqui para a gente achar o sentido de polarização. A gente não achou ainda. Está aqui o nosso que a gente acabou de achar. E vamos lá. No primeiro momento, a gente tem esse vetor aqui. Ele estava nessa direção, não é verdade? Então, ele estava menos J. Então, ele está para baixo aqui. O Y está na vertical. Então, ele estava para cá. Vou colocar aqui. YM. E eu vou colocar as coordenadas. Que x igual a zero e t igual a zero. Tranquilo? Beleza. Agora, vamos para a segunda parte, que vai ser no segundo momento. Como é que o vetor estava no segundo momento? Estava na direção menos k. Show de bola? Então ele estava aqui, ó. Maravilha. Aqui vai estar o EZM. E as coordenadas dele, quais são? X é igual a zero e t é igual a π sobre 2 ômega. Tranquilo? Beleza, então o que a gente reparou aqui? Que no primeiro momento, ele estava nessa direção, e no segundo momento ele estava para cá. Então quer dizer que ele andou daqui para cá, não é verdade? Então ele está andando no sentido horário. Ou seja, é uma orientação à esquerda. O sentido de polarização é à esquerda. Tranquilo? Então, no final, a gente conclui que a mudança de fase é π sobre 2, ou seja, a polarização vai ser elíptica no sentido horário, ou à esquerda. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.